colocar mais uma vez isso para vocês, que é precificação. Senhores, eu vejo que o grande problema do empreendedorismo, que nós estamos testificando, que vem desde os meus 19 anos, quando eu estava no segundo ano de engenharia e tive meu novo nascimento, que eu, pais e avós empresários, e eu já tinha nato essa questão de precificação e capacitação. Isso é fundamental para as pessoas, senão elas andam numa vida de emprego, empreguismo. Elas são empregadas, elas ganham por tempo. Elas não querem trabalhar em feriado, elas não querem trabalhar em fim de semana. Né? Deus fala que trabalha 24 horas e nós não queremos trabalhar 24 horas. Primeiro que eu estou falando de vida espiritual, nós temos que trabalhar 24 horas. Né? O problema é a motivação do que nós fazemos, para aquilo que nós fazemos. Se fazemos para ganhar dinheiro, já não deu certo. Né? E a questão de precificação começa com a base salarial daquele que está se qualificando. Qualificando não, está se precificando. Então eu vou me precificar. Então qual que é a minha base salarial no mercado? Essa é a primeira coisa. Eu vou me empreender, então quanto que eu valho? Se eu sou um estagiário, eu tenho um valor. Se eu me formei, eu tenho outro. Se eu tenho experiência em alguma coisa, se eu sou um gestor, se eu sou um gestor financeiro, um gestor técnico, eu tenho o meu valor. Então eu vou ver lá no Google e avalio o meu valor de mercado. Ó, aqui eu estou pondo 3 mil. Né? Aí eu tenho que calcular os encargos sociais e eu tenho que chegar então no valor de mão de obra por hora e o valor de mão de obra por minuto, no caso aí, porque aqui eu estou usando lá em cima um técnico de laboratório, CLT. Então veja que o meu valor do homem, olha, deu R$ 30, vamos arredondar, R$ 30. Eu vou considerar nesse cálculo que eu vou ficar ocioso 30%. Então, eu tenho que pôr no meu custo esse, esse 73 centavos. Então, como é por minuto, já não vai ser o valor da mão de obra, mais essa ociosidade, já está somado aí, e somando o lucro e imposto. Então, perceba, quando você precifica o seu tempo, né, você precifica assim. E aí você descobre que o teu minuto, você vai receber por minuto tanto, tem todo um custo e já está em R$ 1, quando ele agregou, então, a ociosidade, que você pode não ficar ocioso, e aí então você vai produzir. Né? O lucro tem uma margem de 10% de lucro, né? Você pode colocar mas nós adotamos 10 para fazer as nossas estimativas. Né? E aí, se você trabalhar 1 hora, 60 minutos, você vai ganhar R$ 60. Então veja que você custa aqui, o custo da mão de obra é 30, mas você recebe o dobro. Olha, você recebe o dobro para pagar teus lucros e os impostos. Para 3 mil. Se você puser 6 mil, vai ter outro ponto e assim por diante. Além disso, você deve entender o que está nessa tabela. Nessa tabela, se você pensar como empregado, você vai ganhar 3 mil. Ou, como estagiário, estou imaginando 1.500. Mas se você for fazer as contas, o seu custo, o seu preço de venda, então, considerando aquela ociosidade, tem que ser paga, né? Os impostos que você vai pagar sobre esse valor, você vai ter um lucro, então, de 750. Veja que no caso de estagiário, se você empreender, você tem capacitação e empreende ensinar um estagiário, você vai pagar para ele 1.500 e vai receber para você de lucro 2.500. Então, se a pessoa não entender que ela tem que contratar estagiário e administrá-lo, por quê? Porque qualquer serviço tem que ser pago, qualquer produto tem que ser precificado. E na precificação nós consideramos a tabelinha anterior. Então, o que eu queria é que você entendesse isso. Porque você nunca vai ser empreendedor se não entender esse conceito do empreendedorismo, que é a forma, então, de uma forma justa de você ganhar um certo valor. Né? Além do seu valor de trabalho,
Se você é estagiário, você se empreender, qual a diferença? Quando você é horista, quando você é mensalista, quando você pensa em tempo, quando você pensa em feriado, fim de semana não pode trabalhar, você está pensando em ganhar por hora, por tempo. Quando você é empreendedor, você não vende tempo, você vende produto. Você vende produto com qualidade no prazo. E a hora que você vende produto com qualidade no prazo, você está se administrando para usar bem o seu tempo e produzir bastante. Esse é o empreendedorismo cristão verdadeiro e produtivista, que é o sistema nosso de empreendedorismo geotécnico. Né? E eu não consigo explicar isso nem para o meu próprio filho, né? Para ele entender isso e investir, e empreender, porque toda a sociedade corrompe os nossos próprios filhos para serem empregados. Né? Eu, graças a Deus, literalmente, meus pais, avós eram empreendedores e nasci de novo aos 19 anos e nunca acreditei no sistema trabalhista. Por quê? Porque o ser humano tem que produzir. E olhando para o lado da Bíblia, então, confirmadíssimo. Jesus Cristo pediu para cortar lá a figueira que não dava fruto. E o fruto maior que ele se refere não é o dinheiro, é lógico, não é o fruto na árvore, mas é edificar Cristo. Vida de um cristão é edificar Cristo em si. Então a gente liga uma coisa na outra. E por que, que as pessoas não entendem o que eu falo? Porque elas estão com a cabeça de empregado. Então seja empregado. Né? Mas eu estou mostrando aí, Lu. E se você aproveitar bem e não ter aqueles 30% de ociosidade, você vai ganhar mais ainda. Você vai contratar uma pessoa por 3 mil, vai pagar todos os impostos e vai tirar um lucro maior do que você paga para a pessoa. Agora, você tem que empreender a pessoa. Você tem que administrar a pessoa. Você tem que fazer com que ela seja produtiva. Por isso que quem pensa com hora é improdutivo. E por isso que os custos às vezes são elevados, porque as pessoas são improdutivas. Né? Agora, veja estagiário. Estagiário que pensa como empregado, pensa como horista, ele recebe 1.500. O mesmo estagiário, à medida que ele se capacita, ele tem que investir nele. Ele se capacita, ele pode ganhar 4.500. E esse raciocínio que temos aqui está aberto a qualquer um dos senhores para ir lá na Dynamis, nosso laboratório, aprender a fazer ensaios e ser um empreendedor de ensaios, montar sua empresa. E todos os custos estão considerados aí. Tá bom? Então é isso que nós tínhamos para falar hoje. E agora eu volto aqui para mim. Tem uma outra coisinha aqui, que é isso daqui, que é a história de se você precisar do empréstimo. Se você precisar do empréstimo, eu empresto. Mas você tem que me pagar com produto. Então, se um mês você produzir mais do que eu adiantei, você vai ficar no azul. Senão você vai ficar no vermelho. Se você ficar no vermelho, você perde, você vai ficar me devendo. Né? E eu não quero ninguém me devendo. Né? Muito menos dever para alguém. Então, o sistema ele é produtivista e você pode gerar esse prêmio ou esse prejuízo. Né? Ok? Isso faz parte do empreendedorismo. Ok? Então, vamos voltar aqui para mim e vamos